chegamos até Ele um dia, não sei de que forma como você chegou, não sei como foi que você se aproximou de Jesus, o que te levou até Jesus, o que te levou a entrar numa igreja evangélica. Eu não sei qual foi a situação que te proporcionou você estar lá, mas você chegou lá, eu cheguei lá, nós chegamos e aqui nós estamos, porque nós reconhecemos que o caminho é Ele. Que Ele é o caminho, mas muitos estão se perdendo no caminho. Muitos estão deixando o pecado tomar conta. Muitos estão deixando a vaidade tomar conta, o orgulho tomar conta, a soberba tomar conta. Muitos estão deixando o seu eu reinar e não Ele reinar na sua vida. Estão se perdendo no caminho. Provérbios 14, 12 nos diz assim: há certos caminhos que parecem perfeitos ao homem, mas quem os segue acabará encontrando o quê? A morte. A morte, irmãos. Enfrentamos diversas provações, tentações. Tentações são todos os dias, todos os momentos, ela bate na nossa porta. Porque somos seres humanos. Não somos seres celestiais ainda. Ainda não somos anjos, não somos pessoas incorruptíveis. Somos homens e mulheres com sentimentos, com fragilidades, com fraquezas. Somos tentados todos os instantes. Mas eu tenho a escolha de querer e não querer. Eu tenho a decisão. A decisão é minha, a decisão é tua, ela é nossa. Deus dá ao homem o livre-arbítrio. Eu posso escolher a pecar, eu posso escolher errar, eu posso escolher a tomar a decisão de aceitar a tentação. Mas eu vou ter a consequência dela. Nós, cada um, teremos a nossa consequência. Cada um de nós. Mas parece ser bom, parece ser agradável, parece ser saboroso. Ele é gostoso quando é apresentado para nós. Ele sim, realmente, ele é lindo quando é apresentado para nós. Mas o fim dele, o que leva a consequência, a atitude é a morte. A separação de nós para com Deus. Quebra-se a aliança. Quebra-se a intimidade. Quebra-se a comunhão com o Espírito Santo. Quebra-se, irmãos. E temos que ter cuidado, porque o Satanás está aí, rondando, preparando, sabe, está aí agindo com toda velocidade, porque o fim dele está próximo. O fim dele está próximo, Maico. Como está próximo também os dias para nós aqui na terra, como nós vimos domingo passado. Então ficamos espertos, ou seja, tenhamos visão das coisas que o mundo está aí oferecendo, irmãos. Nós sabemos disso. Ah, pastora, eu tenho tantos anos de igreja, eu tenho 27 anos, eu tenho 38 anos, pastora Jacira. Não importa o tempo da igreja, não importa o tempo que você está, mas cada dia é um renascer em Cristo Jesus. Cada dia que nós passamos é o renascer em Cristo Jesus. Não importa quanto tempo você tem, não importa, irmãos. Não importa se eu sou uma pastora, um pastor, um líder, não importa a tua credencial, não importa a tua posição, não importa isso, porque Satanás quer destruir mesmo. Ele quer levar você junto com ele. Ele quer você junto com ele queimando no inferno. É isso que ele quer. Tenhamos cuidado como está a nossa vida, o que temos praticado, o que temos feito com a nossa vida. Aonde estamos caminhando? Que caminhos estamos passando? Aonde estamos trilhando? Aonde estamos indo? O que estamos fazendo? Será que estamos alegrando o Espírito Santo? Será que estamos agradando o Espírito Santo? Será que Ele está feliz conosco? Será que Ele está contente conosco? Ou será que Ele está triste conosco pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento? Que não condiz com aquilo que nós estamos lendo, que não condiz com os princípios da palavra. Como está o Espírito Santo em tua vida? Sabe, irmãos, eu e o meu noivo, nós fizemos um voto
Porque carne é carne, queridos. Nós somos tentados. Por mais que seja pastor, pastora, não importa, somos seres humanos, somos tentados. E nós fizemos um voto aqui no altar. Nos consagramos ao Senhor, voltamos, eu e Ele, ao Senhor. Porque carne é carne. Mas o Espírito de Deus é maior. Ele é maior, irmãos. A tentação vem, mas o Espírito Santo é maior em nossas vidas. O Espírito Santo é maior em nossas vidas. Então eu não aceito, eu não admito. Eu caí, a carne é fraca. Com certeza a carne é fraca, mas você não estava forte no Espírito. Você estava fraco no Espírito. Se nós alimentamos o Espírito é forte em nós. Mas se alimentamos a carne predomina em nossas vidas. O que tem predominado é a carne ou é o Espírito? O que tem sido mais forte em você é a carne ou é o Espírito? Ai, queridos, como igreja de Cristo que somos, o salário do pecado é a morte. É a morte, a separação do homem com Deus. Não é a morte física. Nem sempre é a morte física. Aqui se fala no espiritual, mas também se pode trazer para a morte física. Tenho testemunha disso. Eu vivi na minha família isso. Uma pessoa que pregava a palavra, que pregava o evangelho, que contribuiu para que eu fosse salva, infelizmente morreu sem salvação. Infelizmente, no dia do velório dela, no dia do enterro dela, eu entrei em desespero, porque eu sabia que ela não morreu salva. Ela foi alertada, né, mãe? Ela foi alertada, irmãos. Eis que preparo vigias, sentinelas, são os profetas, são os servos de Deus, é a sua palavra. Ela foi alertada para que ela se consertasse, para que ela voltasse para o caminho certo, para que ela voltasse para Jesus, mas ela não quis aceitar. Ela não concordou com o recado, ela não recebeu o recado, ela não recebeu a mensagem que foi enviada a ela. Ela não recebeu, não aceitou, como Judá não aceitou, como o povo não aceitou. E infelizmente, houve as duas mortes, a espiritual primeiro e a física. Irmãos, nós estamos aqui de passagem. Estamos aqui, queridos, por um espaço de tempo. Não sabemos quando iremos. Não sabemos quando nós iremos. Mas uma coisa nós temos que ter certeza e convicção na nossa vida, que quando tombarmos o nosso corpo, irmãos, nós possamos partir para a glória com Cristo Jesus. Que quando as pessoas que vierem no nosso ato fúnebre possam dizer realmente partiu com Jesus. Não ficar dúvida no coração, não ficar incerteza no coração, não deixar aflição para a família, mas que a família possa ter a paz no seu espírito, partiu com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, ao seguir por uma nova verdade, não se iluda que o único caminho, a única verdade que te leva ao descanso da tua alma, da nossa alma, é Deus. Não nos iludimos com coisas, com fantasias, com ilusões, com mentiras do homem que está exposta aí, tentando, enganar, que também, infelizmente, poderá levar à morte. Mas aquele que é o autor e consumador da nossa fé nos levará ao descanso de uma vida plena. Deus todo soberano, o Deus todo poderoso, aleluia. O que tem tirado você do caminho? O que tem roubado você a nós o caminho de Cristo? É o pecado? É a cobiça? É o medo pelas lutas que se vive?
O que tem tirado você desse caminho? É a ambição? É o orgulho, é a vaidade? O que tem tirado você desse caminho que te leva a uma vida verdadeira, que te leva a uma vida de vitória, que te leva a uma vida de certeza de um amanhã que virá, de uma manhã que está nas mãos dele, não a nós, de uma manhã certo que ele vai nos despertar, que ele vai nos preparar o dia de amanhã, por mais que seja atribulado, mas nós sabemos que ele está conosco. Aleluia! Você sabe o dia de amanhã? Não sabe. Nós temos em mente planejado que queremos acordar o dia de amanhã. Queremos sair, quem trabalha para o seu serviço, prestar o seu serviço ao seu trabalho ao qual você está. Isso é a lógica humana. Mas será que um de nós aqui amanhã estará vivo para cumprir suas obrigações? Será que um de nós aqui estará vivo, né, Salvador, para cumprir a sua carga horária no seu trabalho? Para dar bom dia ao seu pai, à sua mãe, bença pai, bença mãe? Será que um de nós estará aqui presente amanhã para abraçar o seu irmão, sua irmã? Para compartilhar a sua alegria, a sua tristeza? Não sabemos. Só Deus sabe. Somente Ele sabe. Então o que tem roubado você desse caminho, querido? O que tem tirado você desse caminho? O medo? O medo de não conseguir cumprir com as suas obrigações? Como chefe de família que és? O medo de deixar os seus filhos passar fome? O que a palavra nos diz em relação a isso? Que nunca vi um justo mendigar o pão. Que o Senhor provê todas as coisas. Se nós somos fiéis, filhos fiéis a Ele, nós não temos que temer a nada e a ninguém. Não temos que temer as crises do mundo, a escassez da terra, porque Ele promete suprir as nossas necessidades. Aleluia! Ele promete para nós bênçãos. Ele promete para nós vitória. Se há fidelidade, se há compromisso com Ele, irmãos, Ele promete e Ele cumpre a sua promessa. Ele é Deus. Ele é teu Pai. Ele é o nosso Pai. Você como pai, Michael, o que você quer para Sofia? O melhor. O melhor, não é, Ivanei? Para sua filha. O melhor, Slaine, para sua filha. O melhor para os vossos filhos. O melhor. Sendo mal, de sentimentos mesquinhos, mas quer dar o melhor para os seus. Imagine ele como pai. Ainda ontem, uma irmã dizia para mim assim: pastora, quando eu casei, eu era ímpia. Eu não tinha Jesus na minha vida. E eu ganhei tudo, pastora. Tudo. Pastora, não se preocupe, porque Deus é o teu Pai. Não se preocupe. Descansa no Senhor. Até aqui eu tenho descansado. Até aqui eu tenho confiado que Ele é o meu Pai. Ele é o nosso Pai. Não se preocupe, irmãos. Descansa nele, Helena. Confia nele. Mas Ele tudo fará. Não saia desse caminho, irmãos. Não vamos sair desse caminho da verdade, desse caminho puro, desse caminho santo, desse caminho que nos leva a uma vida plena, desse caminho que tem promessas para nós, desse caminho que reina em nós a presença do Espírito Santo, aleluia. O Espírito Santo está presente conosco, Ele vive conosco, Ele nos sustenta, Ele nos fortalece, Ele cuida de nós, Ele vive conosco 24 horas do nosso dia. O Espírito Santo está em ti, o Espírito Santo reina em ti, aleluia. Oh, glória a Deus.
Eu creio que o maior problema que você possa enfrentar, que nós possamos enfrentar no nosso dia a dia, não vai nos tirar da presença de Deus. Não vai nos roubar da presença de Deus. Porque os problemas que nós vivemos, as dificuldades que nós enfrentamos, as lutas que nós venhamos a enfrentar, ela vai servir para nos fortalecer, ela vai servir para nos levar a crescer, ela vai nos servir para testemunhar e termos experiências com Ele. Como que eu vou falar de experiências se eu não viver momentos difíceis na minha vida? Como que eu vou falar de algo que eu nunca passei, que eu nunca vivi? Como que eu vou poder falar para alguém algo que eu não sei? Mas se o Senhor me concede passar pelas tribulações, pelas dificuldades, pelas lutas, pelas aflições da vida, é porque Ele vai me usar lá na frente. É porque as experiências vão ser tamanhas na minha vida, nas nossas vidas, que nós vamos servir de testemunha para outros. Se permanecermos no caminho firme e seguro no Senhor e não nos afastarmos da sua presença. Aleluia! O que tem tirado você do caminho de Cristo? A mentira, o engano, o relacionamento com Ele, a vida extraconjugal, uma vida, meu Deus, e como nós somos pegos na questão da mentira. Vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos 5:3. Meu Senhor, a graça de Deus nos basta. Ah, se não é a sua graça em nossas vidas. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que tem nos tirado da presença do caminho de Cristo Jesus. É a mentira, é o engano, é uma vida extraconjugal, que aqui eu espero que ninguém esteja vivendo essa situação. Nos diz assim essa palavra. Vamos ler do 1 ao 3, do 1 ao 5. Havia um homem chamado Ananias com sua esposa Safira, que vendeu uma propriedade e reteve uma parte e levou o restante do dinheiro aos pés dos apóstolos, afirmando que era o preço total. A esposa dele tinha concordado com essa mentira. Mas Pedro perguntou a Ananias: Satanás encheu seu coração? Por que você mentiu isso? Quando você afirmou que esse era preço total, estava mentindo ao Espírito Santo. Achou que ia mentir para o homem, que o Espírito Santo está presente. Como o homem é tolo, né? Como o homem é tolo. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, você podia decidir quando ia dar. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não estava mentindo somente a nós, mas também a Deus. Logo que Ananias viu essas palavras, caiu morto. Todos que ouviram e que tinham acontecido ficaram com medo. Então os jovens cobriram o morto com um lençol, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, entrou a esposa dele, sem saber o que tinha acontecido. Pedro perguntou-lhe: diga-me, você vendeu aquela terra por este preço? Sim, respondeu ela, vendemos. Então Pedro disse: como é que você e o seu marido puderam até mesmo pensar em fazer uma coisa dessa? Conspirar contra o Espírito Santo? Veja do lado de fora aquela porta. Estão os jovens que sepultaram o seu marido e eles vão levar você também. O poder da mentira na vida deste casal foi tão tamanha que levou eles à morte instantaneamente. Porque estava não mentindo somente para um servo de Deus,
mas estava mentindo para o Espírito de Deus. Ai, irmãos, nós podemos mentir uns para os outros, mas jamais para o Espírito Santo que está presente em nossas vidas. Jamais para o Espírito Santo que está ali vivo dentro de nós. Jamais. E a consequência é certa. Vamos lá para Colossenses 3:9. Colossenses, livro de Colossenses 3:9. Aleluia. Nos diz assim: não minta uns aos outros. Olhe bem, não minta uns aos outros. A vida velha que vocês levavam com toda a sua perversidade e que fazia essa espécie de coisas, agora ela está morta e desapareceu. Vocês estão vivendo uma espécie de vida totalmente nova. Olha bem, totalmente nova, que consiste em estar continuamente aprendendo cada vez mais o que é certo e procurando constantemente ser cada vez mais semelhantes a Cristo, que criou essa vida nova no íntimo de vocês. Irmãos, não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu não posso andar mentindo uns aos outros. Não minta uns aos outros. Use de verdade. Seja qual for ela, mas usa de verdade. Não usa de mentira. Porque a palavra também nos alerta em João 8:44, que o pai da mentira quem é? Quem é? É o diabo. Nós estamos aqui, nas terça-feiras, a gente tem os estudos muito abençoados, muitos abençoados mesmo. E foi falado sobre a questão que o pai da mentira é o diabo. E nós temos consciência disso. Nós conhecemos a palavra. Será que nós vamos ter que passar que nem Ananias e Safira? Ai, irmãos, não, por quê? Porque a graça de Deus, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Porque se não fosse a sua misericórdia, a sua graça, muitos de nós já teria sido consumido pela mentira. Pela mentira, pelo engano. Enganar o irmão, enganar os outros nos negócios. A palavra diz, irmãos. A palavra nos alerta. Apocalipse 22:15. Pesado isso daqui. Muito pesado. Meu Deus. Do lado de fora da cidade estão aqueles que cometem pecados nojentos. Os feiticeiros, os que praticam imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos que praticam a... Está incluído aqui. Ficarão de fora. Ficarão de fora. Gente, não é só aquele que adora imagem, não. Não é só aquele que comete pecado, né, extraconjugal, fora do casamento, ou com outra pessoa, na terceira pessoa. Não é aqueles tão somente que matam, que roubam, que assassinam seu irmão, que destroem, ou que mata a pessoa lá fora, melhor dizendo. Mas muitos matam seu irmão pela palavra, muitos matam seu irmão pelos olhares, muitos matam seus irmãos pela inveja, pelo ciúme, muitos matam seus sonhos. Mas está incluso aqui, está incluso na palavra, queridos, que ficarão de fora todos que praticam a mentira. Meu Deus, misericórdia de nós. A mentira. Esses outros tipos de pecado não está
fazendo parte da nossa vida, não faz parte da nossa vida. Nós não vamos consultar os cartomantes, nós não vamos às feitiçarias, bruxaria, isso não faz parte mais da nossa vida. Íamos antigamente, fomos antigamente, fui muitas vezes com a minha mãe, fomos sim, mas Jesus nos libertou, Jesus nos transformou, Jesus nos deu nova vida, Jesus nos deu vida e vida abundante. Essas coisas não praticamos mais. A imoralidade sexual não faz parte da nossa vida. Quem é casado é fiel à sua esposa. Continue sendo fiel à sua esposa. Continue sendo fiel ao seu esposo. Não fizemos mais parte disso. Mas uma coisa nós podemos fazer parte e cair nela: a mentira. Meu Deus, essa aqui é perigosa. E essa aqui muitas vezes acaba sendo envolvida e sendo enredada. O que leva alguém a dizer ter Deus em sua vida e pecar contra Ele? Você pode responder para si mesmo, mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, 23, o que fala lá? Vamos lá. O que diz em Romanos 6, 23? O salário do pecado é a morte. A morte. A morte, a morte, a morte, irmãos, é a morte. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Cristo se abundou em nossas vidas. Nós pecamos, nós erramos, porque a palavra diz que nós pecamos no pensar, nós pecamos no olhar, nós pecamos no falar, nós pecamos, mas a graça de Deus vem em abundância sobre nós, né, Fernando? A graça de Deus abunda, é abundante sobre as nossas vidas. Amém por isso. Amém por isso. Que a sua graça vem nos envolvendo. Porque se não fosse a graça de Cristo, o sacrifício dele na cruz, se não fosse o amor dele para conosco, o salário do pecado e a morte, com certeza já teríamos morrido. Com certeza. Na vida errante que vivíamos, praticando coisas ilícitas, bebendo, fumando, dançando, cometendo tudo que não agrada ao Pai, sujeito a uma enfermidade física, mas a graça do Senhor nos alcançou. A graça do Pai nos dá a oportunidade de nos redimirmos todos os dias, todos os instantes, porque nós pecamos, mas a sua graça e a sua misericórdia se renovam todos os dias em nossas vidas. Aleluia, irmãos. Nós somos livres para escolher entre dois mestres, o pecado e Jesus Cristo. Nós somos livres para escolher entre esses dois mestres, o pecado e Jesus Cristo. Qual é o mestre que você está seguindo? Qual é o mestre que você está agradando? Qual é o mestre que nós estamos agradando? A recompensa do pecado é a morte, mas a recompensa de viver com Cristo é a vida eterna. Amém? Essa é a nossa recompensa. De vivermos no caminho dele, de vivermos com ele, é a vida eterna. Aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia. Apocalipse 22, versículo 11. Voltamos lá. Já estou quase terminando, irmãos. Oh, Jesus. 22, 11. Quando chegar aquele tempo, todos que praticam mal praticarão cada vez mais. Aquele que é imundo se torna cada vez mais depravado.
Os homens de bem, continuarão a praticar o bem. Aqueles que são santos, prossigam em santificar-se. Amém, Jesus. A palavra é exposta para nós. A palavra nos direciona o caminho que nós devemos trilhar. Como devemos agir? De que forma devemos agir? Está aqui para nós. É a nossa bússola. Ela tem o conselho, ela tem a orientação para nossas vidas. Aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. Se santifique-se ainda mais. Aleluia. 1 Pedro capítulo 15, 16, nos diz assim, amados. 1 Pedro capítulo 1, 15 e 16 nos fala: mas agora seja o santo em tudo quanto fizer, tal como é santo o Senhor que os convidou para serem filhos, seus filhos. O próprio Senhor disse: sejam santos, pois eu sou santo. Quero voltar a ler. Mas agora sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor que os convidou para serem seus filhos. O próprio Senhor disse: sejam santos, pois eu sou. O que você é de Deus? O que é? Filho. Somos filhos. E Ele nos diz aqui: seja santo como eu sou santo. O nosso Deus nos dá essa chamada para que sejamos santos, para que andamos em caminhos retos e tenhamos perante a presença dEle a intimidade com o seu Espírito. Oh Deus soberano. Irmãos, como é fácil a gente ouvir das pessoas: ah, eu não posso ficar sem ver a minha novela. Ah, eu não posso ficar sem o meu futebol. Aí os homens aí que gostam de jogar, as mulheres que gostam de assistir futebol, a pastora Jacira. Ah, eu não posso ficar sem ver o meu time jogar. Ah, eu não posso ficar sem comprar uma roupa, um calçado novo. Ah, eu não posso. Eu não posso ficar sem falar do meu irmão, do meu vizinho, do meu amigo. Eu não posso. Me dá uma coceira na minha boca se eu não falar. Coça. Nossa, vai até passar mal se não falar. Passa mal. Porque está acostumado, é hábito falar mal dos outros. Já é um estilo de vida, Marco, falar mal. Já é um estilo de vida falar mal das pessoas. Mas como é difícil ouvir dizer: eu não posso ficar sem a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu não posso ficar de buscar o Senhor. Eu não posso de ficar buscá-lo, Ele para mim todos os dias. Eu não posso deixar de buscá-lo em jejum, em oração, em santidade, em uma vida reta. Como é difícil ouvir isso. Como é difícil, irmãos. Nós confessamos. Mas ainda assim mesmo, o Senhor se importa conosco. Ainda assim mesmo, Ele revela o seu amor para com as nossas vidas. Aleluia. Que a sua presença, Ele é viva e Ele é eficaz. Porque a sua palavra é poderosa em nossos corações. Para concluirmos, eu quero que você abra a sua palavra em 2 Samuel capítulo 22. Estaremos lendo do 31 ao 37. 2 Samuel. Oh, Jesus. Segunda Samuel 22 nos diz assim, 31 ao 37. O caminho de Deus é perfeito.
A palavra do Senhor é verdadeira. Ele protege todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é a rocha senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e minha força. Ele me traz a salvo. Ele torna os meus pés como os pés das cabras dos montes e firma os meus passos sobre as rochas. Ele me dá agilidade na guerra, de modo que os meus braços têm força para vergar um arco de bronze. O Senhor me dá o escudo de sua salvação, e a sua bondade me engrandeceu. Alonga os meus passos para que os meus pés não vacilem. Amém? Ele é tudo para nossas vidas. Ele é a nossa força. Ele é o nosso Deus. E Ele nos conduz em seus caminhos plenos e verdadeiros. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa bondade. E Ele engrandece a cada um de nós, ao tempo dEle, na hora dEle, no momento dEle. Amém, amados? Ele é Deus. Então, que nós venhamos a trilhar esse caminho verdadeiro. Você pode fazer... Você e eu podemos ficar sem uma roupa nova, sem ir à praia, sem ver o futebol, sem namorar e etc. Mas uma coisa nós não podemos ficar: sem a presença do Senhor Jesus, sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Deus nas nossas vidas. Eu posso não ter nada nessa terra, eu posso não ter aquilo que posso desejar fisicamente, carnalmente, mas uma coisa eu não posso deixar de ter, que é a presença do Espírito Santo em mim, que é a presença dele fluindo em mim. Disso eu não posso. Quero que você se coloque de pé.